Um comprimento que ultrapassava 130 metros, mais de 20 metros de largura e 3 níveis completos. Essas foram as proporções reveladas a Noé. Não eram estimativas nem sugestões simbólicas. Eram instruções precisas, carregadas de autoridade divina. Constrói uma arca. A partir desse comando direto, iniciava-se uma obra sem precedentes, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. As Escrituras registram medidas, material e finalidade, mas não descrevem o processo em detalhes. Transformar uma ordem em uma construção real exigia escolhas práticas, esforço contínuo e perseverança. Desafios que qualquer construtor do mundo antigo reconheceria imediatamente. Tudo começava pelo ponto mais básico de qualquer obra, o local onde ela seria erguida. Uma estrutura dessa escala não poderia nascer em terreno improvisado. Precisava de solo firme, espaço amplo, estabilidade natural e proximidade das florestas de cipreste, a madeira escolhida para a arca. Imagine Noé caminhando lentamente, observando a terra, pisando o solo, avaliando inclinações e distâncias apenas com os sentidos, sem instrumentos modernos, guiado pela experiência e pela fé. Ao encontrar o ponto adequado, começou o trabalho menos visível e menos celebrado: remover pedras pesadas, arrancar raízes profundas, nivelar irregularidades e compactar o chão para suportar toneladas de madeira. Nada disso parecia grandioso, mas tudo era essencial. Cada golpe de ferramenta preparava o caminho para algo muito maior. O mundo anterior ao dilúvio tinha uma característica singular: a umidade constante que emergia da própria terra. O Gênesis descreve uma névoa que irrigava o solo continuamente. Isso tornava o chão estável, propenso à lama. Para lidar com isso, Noé provavelmente abriu canais simples ao redor do canteiro, conduzindo a umidade para longe da base. Não havia chuva caindo do céu. Era a própria terra liberando água. Enquanto Noé trabalhava, pessoas observavam à distância. Algumas riam, outras questionavam. Preparar um terreno tão vasto parecia absurdo, mas Noé não se explicava. Sua motivação não vinha da aprovação humana, mas da convicção de que obedecia a uma ordem maior. Com o terreno estabilizado, surgiu outro desafio monumental: reunir madeira suficiente para uma construção gigantesca. A instrução era clara: madeira de cipreste, árvores altas, densas, resistentes, capazes de suportar peso, pressão e o passar do tempo. Cada árvore derrubada representava dias de trabalho intenso. Derrubar ciprestes sem máquinas exigia força, técnica e persistência. Golpe após golpe, o tronco cedia lentamente. Centenas de árvores precisaram ser cortadas ao longo de muitos anos. O som da queda ecoava pela floresta, marcando o progresso, mas também lembrando que o trabalho estava longe de terminar. Transportar troncos tão grandes era outro desafio. Sem rodas ou equipamentos, a solução era antiga: rolos de madeira, cordas grossas e alavancas. Assim, os troncos eram movidos lentamente, avançando poucos metros por vez, exigindo coordenação e esforço coletivo. O processo era repetitivo e exaustivo. Cada tronco exigia o mesmo cuidado. À medida que a madeira se acumulava no canteiro, a dimensão do projeto tornava-se visível para todos. Aquilo não era uma construção comum. Algo extraordinário estava sendo preparado. Muitos zombavam, outros duvidavam, mas Noé continuava. Ele não trabalhava para convencer ninguém. Trabalhava porque acreditava. Quando a matéria-prima estava reunida, chegava a etapa mais delicada: transformar madeira bruta em uma estrutura capaz de resistir a forças nunca antes vistas. Tudo começava pela base. A quilha seria a espinha dorsal da arca, sustentando o casco e os 3 pavimentos. Mesmo sem descrição técnica no texto bíblico, é evidente que essa viga central precisava ser extremamente robusta e perfeitamente alinhada.
Nenhuma árvore alcançava tal comprimento. A solução foi unir grandes vigas, alinhadas com precisão, formando uma peça contínua. Encaixes de madeira, conhecidos desde civilizações antigas, garantiam firmeza. Cada junção exigia paciência e habilidade. Para reforçar essas uniões, cavilhas de madeira dura eram inseridas, travando as peças. A base estava pronta. Agora era hora de erguer as costelas da arca, estruturas curvas que dariam forma ao casco. As costelas precisavam ser moldadas cuidadosamente. Ajustes minuciosos permitiam que se arqueassem corretamente. Cordas, alavancas e força humana levantavam cada peça, enquanto Noé supervisionava cada detalhe. À medida que essas estruturas subiam, a forma da arca tornava-se visível. Um esqueleto colossal de madeira se erguia onde nunca houvera mar. Cada centímetro importava, pois qualquer erro poderia comprometer o equilíbrio. Cordas esticadas serviam como guias. Pesos de pedra ajudavam a manter a verticalidade. O processo era repetido dezenas de vezes. O trabalho era lento, mas constante, e a estrutura crescia dia após dia. Quando o casco estava completo, a visão era impressionante. Uma construção gigantesca, comparável a um edifício moderno, feita apenas com ferramentas simples. Mas ainda faltava um passo crucial: torná-la impermeável. O betume, uma substância espessa extraída da terra, era aquecido e aplicado por dentro e por fora. Essa camada selaria a madeira contra infiltrações. Não era um detalhe estético, mas uma exigência vital. Durante semanas, cada fenda foi coberta, cada junta reforçada, camada após camada, até que a arca se tornasse completamente vedada. A madeira agora estava protegida para enfrentar algo que nunca havia acontecido. Com o casco pronto, o interior precisava ser organizado. Compartimentos foram planejados para manter ordem e segurança. A arca não seria um espaço vazio, mas um ambiente cuidadosamente estruturado. As divisões internas ajudariam a manter o equilíbrio. Animais seriam distribuídos conforme peso e tamanho, ocupando os 3 andares de forma lógica e segura. Animais mais pesados ficariam na parte inferior, os de porte médio no nível intermediário, os menores e aves no andar superior, onde a ventilação seria maior. Essas divisões evitariam conflitos e acidentes. Cada espécie teria seu espaço. A ordem era essencial para a sobrevivência durante o confinamento prolongado. A ventilação também exigia atenção especial. A abertura superior permitiria a circulação do ar, auxiliada por passagens internas e pequenas aberturas protegidas. Além disso, enormes quantidades de alimento precisavam ser armazenados. Grãos, fenho, frutos secos, raízes e água deveriam sustentar todos por muitos meses. A arca funcionaria como uma cidade flutuante, com logística própria. Até o escoamento de resíduos precisou ser considerado, com soluções simples e eficazes. Quando tudo estava pronto, restava a parte mais simbólica, a porta. Grande, pesada e decisiva. Ela representava um limite entre o mundo antigo e o futuro. A abertura precisava permitir a entrada de animais de todos os portes, sem comprometer a estrutura. Reforços extras garantiam estabilidade. A porta não era apenas funcional, era um marco, um ponto de decisão. A Escritura afirma que, ao final, o próprio Deus a fecharia. Antes disso, Noé revisou tudo cuidadosamente. Testou vigas, observou a madeira, conferiu cada detalhe, garantindo que nada tivesse sido esquecido. Então, o extraordinário aconteceu. Os animais começaram a chegar. Vieram de pares, guiados por um impulso invisível. Predadores e presas caminhavam juntos, sem violência, como se obedecessem a uma ordem superior. Um a um entravam na arca. A cena era silenciosa e solene. A natureza respondia ao comando do Criador. Quando todos estavam dentro, Noé e sua família também entraram. A porta se fechou. A obra estava completa.
Dentro da arca, instalou-se um silêncio profundo. Do lado de fora, o mundo parecia o mesmo. Do lado de dentro, tudo estava preparado. Então, a terra começou a romper. Águas emergiram do solo com força. O chão tremia. Em seguida, o céu se abriu. A primeira chuva da história caiu com intensidade. O mundo antigo começava a desaparecer. A água subia rapidamente. O que antes parecia loucura, agora se revelava refúgio. Quando a arca finalmente flutuou, décadas de trabalho encontraram seu sentido. A embarcação se desprendia da terra. Sem controle humano, ela seguia sob a direção divina, enfrentando ondas e ventos. Dentro, a vida era preservada. Fora, tudo se perdia. O contraste era absoluto. Após muitos meses, as águas começaram a baixar lentamente. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Luz e ar fresco retornaram ao interior. Um corvo e depois uma pomba foram soltos. A pomba voltou com uma folha, sinal de recomeço. Quando Deus ordenou, Noé abriu a arca. O confinamento chegava ao fim. Animais e pessoas pisaram novamente em solo firme. O mundo era novo. Um altar foi erguido. Uma promessa foi feita. O arco-íris selava uma aliança eterna. Um novo capítulo começava. Novas gerações surgiriam. A vida continuaria. A arca permaneceria como símbolo de fé, obediência e preservação. A história da arca não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre confiança, e esse recomeço ecoaria por todas as gerações. Se você gosta de narrativas que unem história, símbolos e significado, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque quando a gente lembra, a gente entende. E quando a gente entende, nada nunca mais será igual.